viva nem a terra toda, sinal do nossa tendência e até que se melhore. Qual? Ah, verdade. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Vamos dar início a mais um culto. Que bom vê-los aqui presente, juntos aqui, né, em comunhão para adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos dar início a esse tempo orando ao Senhor, pedindo que Ele venha sobre as nossas vidas, tocar os corações, declarar que Ele tem liberdade neste momento, para que Ele faça dos nossos corações solo fértil para a Tua palavra, para a Tua mensagem. Amém? Vamos orar então. Curve suas cabeças e feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai amado, obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia, o Teu amor, Jesus, que nos envolve e nos toca, meu Pai amado. Obrigado porque aqui estamos, Pai, e o Senhor nos guiou até aqui. O Senhor, desde muito tempo atrás, o Senhor já preparou esse momento, já pensava em nos trazer até aqui, porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, meu Pai amado. Obrigado, Pai, por cada vida aqui presente, meu Pai amado, cada irmão que aqui está, Senhor, meu Pai, e aqueles que ainda vão chegar, meu Deus, que o Senhor traga-os em segurança, na sua santa paz, Senhor, meu Pai amado. Que nesse momento, Senhor Jesus, o Senhor receba a nossa adoração, receba os nossos corações quebrantados e prostrados aos seus pés, meu Pai amado. Jesus, que o Senhor seja o único a ser adorado, a ser exaltado nesse lugar, meu Pai amado. Senhor, eu peço desde já, pelo momento da palavra, Senhor, meu Pai amado, que o Senhor encontre corações, Pai, com fome, com sede da Tua presença, com sede da Tua mensagem, meu Pai amado. E que nossos corações seja como solos férteis, Senhor, meu Pai. E que a semente do Teu Evangelho, Pai, seja germinada em nossos corações e gere frutos, Pai. Frutos para poder declarar o reino de Deus aqui na terra, para poder avançar a Tua mensagem, o Teu Evangelho, meu Pai amado, e conquistar almas para Ti, meu Pai amado. Eu clamo nesse momento, no nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu te convido agora a se colocar de pé no seu lugar, para a gente estar adorando ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é o único digno da nossa adoração, digno da nossa exaltação, amém? E esse cântico que a gente vai cantar agora, é isso mesmo que ele fala: adorar ao Rei Jesus, ao Rei eterno. Glória a Deus, amém. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Não nos bênçãos, oh Jesus.
seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todo nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de toda luz, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste salvação, muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Glória a Deus. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome
declara. O teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Oh, sim, tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor Jesus. Meus irmãos, a próxima canção que nós vamos cantar em específico, ela fala sobre avivamento. E quando a gente fala sobre avivamento, a gente pensa em que palavra? Isso nos remete a um versículo que a gente ouve muito, né? Que está lá em Atos. Nina, consegue projetar para nós? Atos capítulo 1, versículo 4. Atos 1, 4. Vamos ler, irmãos? No 3, todos juntos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Próximo. Pois João 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Próximo, até o 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora a gente prossegue para o capítulo 2, versículo do 1 até o 4. 1, 2, 3. Vamos, irmãos, todos juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Próximo. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, glória a Deus. Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Meus irmãos, ao observar essa passagem, a gente vê que acontece um avivamento do Espírito Santo, né, meus irmãos? E a gente fala tanto a palavra avivamento. Vem sobre nós, Senhor, com avivamento. Senhor, derrama avivamento sobre o teu povo. E a gente fala tantas vezes essa palavra, só que a gente sabe o que essa palavra significa, avivamento. E eu me indaguei com isso e eu fui atrás de saber o que era essa palavra. A palavra avivamento deriva do verbo avivar, que por sua vez tem origem no latim, vivare, que significa tornar a viver, dar vida ou reanimar. Meus irmãos, enquanto estivermos cantando esse hino, eu gostaria que você pudesse clamar e pedir para que o Senhor viesse com seu Espírito reanimar aquele que está abatido, aquele que está aflito, aquele que está cativo. Venha libertar,
venha nos ativar espiritualmente, para que nós criemos consciência de busca por mais do Senhor, mais fome dEle, para que Ele venha encher os vasos, para que assim nós possamos capacitar os nossos irmãos em oração, em uma palavra de amor, e também para que sejamos capacitados para avançarmos, porque é chegada a hora, meus irmãos. Jesus está voltando e nós temos que nos encher do Espírito Santo, meus irmãos. Há uma necessidade de pregar o Evangelho, não só na igreja, mas fora. Pregar para o oprimido, para o abatido, para o adúltero. Meus irmãos, há uma necessidade muito grande de alcançar esses jovens que estão se perdendo cada vez mais. Nós não somos igrejas para nós mesmos, nós somos igreja para levar o reino de Deus na terra, meu irmão. Você entende a seriedade disso? Nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós temos que alcançar almas para Jesus. E é chegado o reino de Deus está voltando. Não há tempo, meu irmão, é a necessidade. O Espírito bate, o Espírito gera essa necessidade em nós. Então que você clame por isso, por avivamento dele, capacitação, para levar o Evangelho de Deus, para alcançar almas, para anunciar a salvação. Amém? Glória a Deus. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que
seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus se descer. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus se descer. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus se descer. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus se descer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Senhor, pega nosso coração, Jesus. Com fome e sede por ti, Jesus. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Fere meu coração. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração.
de Ti, meu Pai amado. Fere o coração das igrejas brasileiras por alma, Pai. Ó Senhor, nos tira desse comodismo, meu Deus. Nos leva, Pai, a lugares, Senhor, para alcançar a vida, Senhor, meu Pai. Gera esse coração missionário, Pai, nas nossas vidas, Senhor, meu Pai. No dia a dia, onde quer que sejamos, meu Pai, que nós possamos praticar o reino de Deus, meu Pai amado. Oh Deus, não nos deixa ser somente mais um, Pai. Oh Deus, clamar e suplicar, anima, meu Pai, o abatido. até que o Senhor venha. Oh Senhor, sobrecarregado, Senhor, liberta o cativo, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, você que veio preparado para ofertar, agora nós vamos partir para o nosso momento de oferta. E você que veio preparado para ofertar, antes de você ofertar, a gente vai estar orando. E assim que a gente começar a cantar, você tem total liberdade para estar ofertando ou dizimando. Amém? Eu queria que a irmã Sabrina orasse para a gente pelas ofertas. Oremos. Pai Santo, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter o privilégio, Senhor, de te adorar, de te servir. Muito obrigado, Senhor, gratidão por tudo. Nesse momento eu quero colocar, Senhor, as pessoas que vão ofertar, dar os seus dízimos. Abençoa, Senhor, o seu lar, sua parte financeira, sua família, Senhor. E abençoa, Senhor. E toda honra e glória, Senhor, seja dada ao teu nome, Pai. Gratidão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Senhor, seu templo de louvor, lugar de adoração, é sua habitação. Pois onde Deus está, a cidade de maravilhas, fogo santo sem parar. Quem fez a arte já passou, Deus já levantou, O altar de adoração, a oferta que subiu, o fogo que desceu, é o sinal que Deus habita em meio aos louvores. está aqui. Todo-Poderoso, Rei dos Reis, a sandália dos meus pés eu já tirei. A fogo, a glória na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Está aqui. Já lavou, Deus já levantou, um altar de gratidão, é oferta que subiu, fogo que desceu, é sinal que Deus habita em meio aos louvores. Está aqui, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, a sandália dos meus pés eu já tirei. A fogo, a glória da arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, Todo-Poderoso, Rei dos Reis. a sandália dos meus pés eu já tirei. A fogo, a glória, a arca do Senhor. Eu canto E danço porque eu sei que Ele está aqui. Está aqui.
Senhor Jesus, meu Pai amado, obrigado por esse tempo de louvor ao Teu nome, Jesus. Abençoa-nos nesse momento, que o nosso coração seja solo fértil para receber a Tua ministração, a Tua palavra, e que essa semente do Teu Evangelho venha germinar, Pai, e gerar frutos, meu Pai amado. Abençoa o preleitor dessa noite, Senhor Jesus, e usa ele para ministrar nossos corações, falar a mensagem para o Teu povo. No nome de Jesus, amém. Cadê o nosso irmão Jales? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Amada igreja, pode se assentar, né? Não sei se vai ter salinha hoje ou não. Nós vamos falar. Bom, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Para os homens, terça-feira nós temos encontro de homem nesse lugar, amém? Glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Terça-feira nós temos encontro de homem aqui, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Antes de nós orarmos pelas crianças, mas eu venho pedir oração pelo nosso pastor Wagner, a pastora Simone, né? Que não podia estar aqui, problema de saúde, que você possa lembrar dos dois na sua oração, amém? Você coloca a vida do pastor Wagner nas tuas mãos, nas tuas orações, e também da pastora Simone, amém? Eles precisam desse tempo para eles poderem também nos ajudar em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelas crianças então? Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar essas crianças. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada criança aqui, Senhor, que o Senhor possa falar com elas, Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, a professora, Senhor, que vai ministrar a tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, que daqui, Pai, sairá profeta, Senhor, mulheres de Deus, Pai, homem de Deus, em nome de Jesus, Pai. E todas as crianças que pertencem a essa igreja, também nós lançamos essa palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queria falar para os juniores que vai ter acampamento nesse sábado, no dia 18, e todos os juniores estão convidados na casa da Ellie. É isso. Glória a Deus, amém? Coitado do irmão Arlen, não? Coitado do irmão Arlen, que Deus cuida desse homem. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir então a palavra de Deus. Eu tenho meia hora, 30 minutos para compartilhar uma palavra com você. Quem veio aqui nessa noite para receber essa palavra, diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, né? Pode abrir a palavra do Senhor. Por quê? Porque o primeiro Samuel vai trazer um relato, uma experiência amarga que Davi viveu. Também vai trazer para nós como nós devemos lidar com algumas situações que aparecem na nossa vida, né? Na nossa vida. E essa experiência amarga que Davi viveu, por quê? Porque Davi perdeu, o inimigo levou a sua esposa e os seus filhos e destruíram a cidade. Tudo que o inimigo quer de mim e de você é acabar com o nosso futuro, né? Quer acabar com o nosso futuro. Por quê? Porque filhos representa futuro de uma nação. Filho representa futuro de uma família. Mas vamos ler essa história para a gente poder entender melhor o que diz a palavra do Senhor, né? 1 Samuel capítulo 30, versículo de 1 até o versículo 20, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Provavelmente nós temos já projetado aqui na tela, né? O irmão abençoado já desligou a luz, que não dá nem para eu enxergar direito aqui, mas Deus é fiel, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
né? Então, 1 Samuel capítulo 30, de 1 até o versículo 20, né? Eu vou ler um versículo, a amada igreja vai ler outro versículo em seguida. Diz assim: Sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens, né, do terceiro dia em Ziglag, já os amalequitas tinham dado como impacto contra o sul da Ziglag, e está fendos e queimados. Versículo 2. Pode. Davi e os seus homens vieram à cidade, e viram queimadas, e as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas eram levados cativos. Versículo 4. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, né, cativas, né, Ainoã, né, israelitas, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. 6. Diz assim: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens com ele, e que se achavam, chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardários ficaram. 10. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Disseram, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. 12. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? De onde vens? Respondeu-lhe o moço egípcio: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. 14. Disse-lhe Davi: poderiam, descendo, guiar-nos a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, e nem me entregarás às mãos do meu senhor. Descereis e guiareis a esse bando. 16. Feriu Davi todos os crepúsculos
crepúsculo, vestindo-os até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão os 400 moços que montando no camelo fugiram. 18. Não lhe falhou por causa de algumas, e nem pequenas e nem grandes, nem filhos e nem filhas, nem o despojo, nada que lhe haviam tomado, tudo Davi tomou e tomou a trazer. Glória a Deus. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e nós sabemos que a tua palavra é a verdade, Senhor, porque a tua palavra diz que os céus e a terra podem passar, mas a tua palavra não passará. Que nessa noite a tua palavra se cumpre no nosso coração, que o Espírito Santo possa tocar na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Se tem alguém aqui que entrou, Pai, nesse lugar desanimado, Senhor, triste, Senhor, abatido, Pai, mas que o Senhor possa tocá-lo nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aquele que vai assistir a pregação amanhã ou depois, o mês que vem, que essa palavra também possa tocar, possa fazer efeito no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? O que estava acontecendo aqui nessa passagem? No capítulo 29, estava tendo uma guerra. Preste atenção. No capítulo 29, estava acontecendo uma guerra entre os filisteus e Israel, né? Davi, nesse momento, com seus homens, com seus guerreiros, estava ao lado dos filisteus, não estava ao lado de Israel, né? Porque Israel nesse momento estava perseguindo Davi junto com Saul para matá-lo. E Davi então ajuntou a um grupo de pessoas, de homens, e Davi então formou seu exército. No capítulo 29 estava tendo uma guerra, né? E Davi então foi ao lado dos filisteus para lutar contra Israel. E no meio da guerra, presta atenção, no meio da guerra, os filisteus olharam e viram Davi. Eles disseram: não é Davi, o servo de Saul? Por que ele está ao nosso lado? Será que no meio da guerra, né, ele se revolta contra nós e começa a lutar contra nós, né? Começa a lutar contra nós. Chamou então um deles, chamaram o comandante e falou: olha, manda Davi embora para sua terra, para sua terra. Davi então voltou para a sua cidade de Ziglag. Quando chegou lá, os inimigos tinham levado tudo, destruíram a cidade, tocaram fogo na cidade, levaram bens, mulheres, crianças, velhos, levaram tudo. Davi então ficou desesperado, sentado no meio da cidade em chama, pegando fogo. E agora, o que eu vou fazer? Né? Começou a chorar, e a palavra do Senhor diz, que nós acabamos de ler, que eles choraram tantos, que eles não tinham mais força para chorar. A Bíblia diz que Davi ficou angustiado, tremendamente profundo, chorou tanto porque não tinha mais o que fazer. E a palavra do Senhor diz que os homens que estavam com ele se levantaram, pegaram pedras para matar Davi. E a palavra do Senhor diz que eles ficaram tão revoltados contra Davi, que eles queriam matá-lo. E o tema da minha mensagem nessa noite é: não deixa que o diabo rouba o seu futuro. Repete comigo: não deixa que o diabo rouba
o teu futuro. Não deixa. A Bíblia diz que quando Davi saiu para a guerra, deixou a sua casa sem proteção. Davi não foi no futebol, Davi não foi assistir um jogo de futebol, Davi não foi no shopping, não foi no parque, mas ele foi à guerra para proteger uma nação chamada Filisteu, mas ele deixou a sua casa de qualquer jeito. Davi se preocupou de proteger o rei dos filisteus, mas esqueceu de proteger as suas mulheres e criança, né? E criança. Isso também acontece com a gente. Às vezes nós se preocupamos tanto de trabalhar, de sair cedo e ir para o nosso trabalho e esquecemos de proteger o quê? A nossa casa. E nós saímos de qualquer jeito para o trabalho, porque nós estamos preocupados com a conta que vai chegar, com o problema que tem que resolver, mas esquecemos do mais importante na nossa casa, proteger a nossa família. Na nossa família. Às vezes nós se preocupamos tanto com o que está lá fora, mas esquecemos de proteger o que está em casa. Davi se preocupou tanto, não quis saber, deixou mulheres para trás, deixou criança para trás, foi à guerra. Davi saiu de qualquer jeito, porque estava preocupado com o lado de fora, mas o inimigo estava de olho na sua casa, o inimigo estava de olho na vida dos seus filhos, o inimigo estava de olho naquele que ele tinha mais precioso naquele momento, que eram seus filhos. Por quê? Porque se o diabo levar os filhos de uma família, é roubar o futuro daquela família. Quando o diabo destrói uma nação através de criança, o diabo destrói completamente aquela nação. O diabo está interessado no teu futuro. Para atingir o teu futuro, o diabo quer tocar na vida dos seus filhos. Mas nessa noite, Deus tem uma palavra para você. Você está debaixo de uma promessa, de uma bênção, de uma palavra do Senhor. Aquilo que Deus deu para você, o diabo não vai tocar, aleluia, né? Aleluia, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um Deus de geração, né? De geração, né? A palavra do Senhor diz que uma geração anunciam os efeitos do Senhor a outra geração. Ou seja, Deus é um Deus de geração. Não deixe que o diabo leve aquilo que você tem mais precioso na sua casa, que é a vida dos seus filhos. O que o diabo tem levado de muitas famílias, o diabo tem destruído muitas famílias, criança, né? O diabo tem levado, por quê? Porque os pais deixaram o diabo entrar e se esqueceram de proteger a casa, a família, estavam preocupados com a empresa, com o trabalho, com as contas para pagar, mas não se preocupou com o sentimento dos filhos, né? O que os filhos estão sentindo, o que eles estão passando. Às vezes nós se preocupamos tanto com o trabalho, mas esquecemos no momento mais precioso da nossa vida, era estar junto com a nossa família. Primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite: não deixe a sua família sem proteção espiritual na sua vida. É a primeira lição que eu quero destacar. O inimigo aproveitou a ausência de Davi. O inimigo aproveitou a ausência do homem da casa. Ou seja, a maior tragédia de muitas famílias é justamente a ausência dos pais, né? A destruição de muitas famílias é justamente a ausência de alguém dentro de casa. A ausência da mãe, a ausência do pai, a ausência do diálogo, a ausência da palavra,
principalmente a ausência da presença de Deus. A tragédia de muitas famílias começa quando Deus deixa de ser o centro da nossa família. A tragédia de muitas coisas que acontecem na nossa vida, principalmente na nossa casa, porque nós deixamos de glorificar, de colocar Deus como em primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, no nosso relacionamento, no casamento, no sonho, no projeto. Nós deixamos Deus de lado, porque nós estamos preocupando com o que está acontecendo lá fora, mas nós perdemos o que está aqui dentro, né? O inimigo aproveitou quando tudo saiu para a guerra. Davi saiu com seus exércitos, deixaram as famílias de qualquer jeito. E os amalequitas foram lá, entraram naquela cidade, pegaram as mulheres, bens, criança, levaram embora. E quando Davi chegou, viu aquela situação, começou a chorar, amargamente começou a chorar. Começou a chorar, já era tarde demais. Não é isso que acontece com a gente, né? Depois, quando nós perdemos tudo, agora nós buscamos, agora nós oramos, agora nós se arrependemos, não é verdade? Depois, quando nós começamos a perder, né, tudo que nós temos na nossa casa, a gente começa a valorizar, agora quer comer na mesa, agora quer brincar, agora quer conversar, mas ninguém mais está, todos já foram embora. Está sozinho agora, correu tanto atrás do trabalho, tanto atrás do dinheiro, tanto de coisa você correu, mas não viu os filhos crescendo, não viu os filhos clamando, não viu os filhos, pedindo socorro, e agora quer resolver. Davi chegou no centro da cidade, sentou, começou a chorar, olhou aquela situação ao seu redor, só fumaça, só cinza, só desgraça. Começou a chorar, começou a sentir o valor das pessoas que estavam ao seu redor, as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Começou a sentir a ausência dessas pessoas, ele começou a chorar amargamente. Querida, eu quero dizer para você, Deus trouxe você nesse lugar, porque Deus tem uma palavra para você, aleluia. Fala assim, Deus tem uma palavra para mim. A minha geração, a geração dos meus filhos, será a geração mais poderosa da terra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz em Joel capítulo 2, que nos últimos dias, Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, ou seja, os nossos filhos, a minha geração, a geração dos meus filhos e os filhos dos meus filhos, serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, querido. Quando você começa a entender que a prioridade na sua casa tem que ser a presença de Deus. Quando você começa a entender, ensinar uma criança, no caso do meu filho de 3 anos, vai fazer 4 anos agora, 4 anos vai fazer 5, começamos a entender que a prioridade tem que ser Jesus. Você está lançando uma semente, você está plantando uma geração, você está lançando futuro, você está lançando algo sobre aquela vida, porque Deus sabe, Deus conhece, é um Deus que abençoe a nossa vida, é um Deus que abençoe até 1000 gerações, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quando você ensina seus filhos, você não está ensinando apenas uma geração, mas você também está ensinando as gerações que virão através dele ou através dela. Virão geração de bênção, uma geração poderosa, uma geração próspera, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, né?
E a palavra do Senhor diz que Davi chegou naquele lugar. Versículo 4. Olha que diz a palavra do Senhor. Davi e o povo se achavam, ergueram-se a voz e choraram, até que não terem mais força para chorar. Versículo 6 assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam com armadura, cada um por causa de seus filhos e filhas. Porém Davi reanimou-se ao Senhor seu Deus. Aleluia, né? Aleluia. Segundo ponto que eu quero destacar nessa noite: não deixe que o diabo rouba o seu futuro, né? Segunda coisa que eu quero destacar nessa noite, né? Nunca perca a esperança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca perca a esperança em Deus. Olha que diz a palavra do Senhor. Davi chegou lá, sentou, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu os bens, né? Agora está prestes de perder a vida também, porque os homens que estavam com ele queriam apedrejá-lo. Agora estava prestes de perder a vida, né? E algo interessante aqui que eu quero que você pense comigo, né? A Bíblia diz que era 600 homens, todo homem de guerra, amém? O homem de guerra naquela época carregava espada e lança, não é? Mas aqui nesse texto há uma coisa interessante, né? Em vez de os soldados que estavam com ele puxassem uma lança ou puxassem uma espada, mas eles resolveram pegar o quê? Para matar Davi, o quê? Pedra. Por que será? Por que será? Pode falar. Sinônimo de vergonha, né? Sinônimo de vergonha. Ou seja, morrer debaixo de uma maldição, né? Morrer, apedrejamento naquela época, era morrer como um maldito. Onde passava naquela época, havia um monte de rocha, de pedra, e saber que aquela pessoa foi morta por debaixo de uma maldição. A Bíblia diz que de repente Davi sentado lá, o povo começou a se levantar para matá-lo, e de repente a palavra do Senhor diz que Davi se reanimou em Deus, né? Ou seja, enquanto todo mundo estava desesperado, chorar, né? Não sabia o que fazer, qual é a direção, qual é o caminho, né? Qual é a rota da nossa vida daqui em diante, todo mundo começaram a chorar, porque a crise estabeleceu, não sabe mais o que fazer. A Bíblia diz que no meio da cinza, Davi começou a fazer um culto, aleluia, né? Davi começou a fazer um culto, Davi começou a falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia. Davi começou a cantar, começou a se animar novamente no Senhor. Do nada Davi começou a se animar no Senhor. Sabe o que é isso, querido? Davi era um homem que tinha uma esperança firme em Deus, foi Deus que o chamou. Davi estava debaixo de uma promessa. Pessoas que estão debaixo de uma promessa não vai morrer, aleluia. Fala assim: eu estou debaixo de uma promessa, eu não vou morrer, pessoas da minha casa não vão morrer, a promessa do Senhor vai se cumprir, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Davi começou a se animar novamente, começou a cantar. Vamos supor que ele pegou o violão, começou a puxar um cantor cristão lá, começou a cantar uma música lá, e o povo começou a olhar para ele, no meio do nada, de cinza, de fumaça, de ruína, da destruição. Ele começou a animar o seu coração, ele começou a entender, porque ele estava servindo Deus, não estava servindo homens, não estava servindo
governo, não estava servindo pessoas, mas está servindo ao Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor que criou os céus e a terra, é o Senhor da nossa vida, e Ele estará aqui para abençoar a sua vida, aleluia. E Davi então começou a se animar do nada, começou a cantar, começou a buscar. A Bíblia diz que Davi se reanimou novamente, ele começou a buscar a presença do Senhor. Ele chamou o sacerdote, ele falou para ele: olha, traz agora o manto sacerdotal, porque naquela época representavam a busca ao Senhor. Ele começou a buscar ao Senhor, e a palavra de Deus diz que Davi fez 2 perguntas para o Senhor. Davi diz assim: Senhor, eu devo persegui-lo, e eu também vou conseguir alcançá-lo? Davi fez essas 2 perguntas para o Senhor. Deus deu 3 respostas para Davi: sim, você vai conseguir alcançá-lo, e você vai pegar aquilo que é seu de volta, aleluia, e você vai tomar aquilo que é seu de volta. Eu não sei o que o diabo levou, eu não sei o que o diabo está destruindo, mas a palavra do Senhor diz: se você ouvir a palavra do Senhor, você vai tomar aquilo de volta, porque foi Deus que te deu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começou a buscar ao Senhor, e Deus falou com ele, e ele se levantou com seus homens e começaram a seguir os inimigos, atrás dos inimigos. O que eu quero dizer com você: na nossa vida, nós precisamos buscar ao Senhor sempre na nossa vida. Davi não perdeu tempo, se levantou imediatamente, foi consultar a Deus, foi buscar ao Senhor, orou ao Senhor, buscou a palavra de Deus, e Deus falou com ele. Eu não sei quanto tempo tu está esperando, querido, eu não sei quanto tempo você está vivendo nisso, eu não sei quanto tempo você está passando por isso, eu não sei o que está te incomodando, mas eu quero dizer para você: Deus está lançando uma palavra para mim e para você. Aquilo que o diabo levou, nós vamos recuperar em nome de Jesus. Há tempo de você correr atrás, há tempo de alcançar, há tempo de buscar, há tempo de bater, há tempo de levantar, há tempo de recomeçar, há tempo de continuar novamente, há tempo de crer novamente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós começamos a orar a Deus: Senhor, eu tenho que fazer isso. Senhor, mostra para mim o caminho. Senhor, mostra para mim a direção. Senhor, mostra para mim o que eu tenho que fazer. E Deus está falando para você: o momento é agora. Vai atrás, se arrependam, busca novamente, conserta o que está bagunçado na sua casa. E Deus está falando com gente aqui, Deus está falando com pessoas aqui. E às vezes, querido, nós precisamos entender uma coisa, que a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, que há tempo e há um propósito para tudo. Talvez o tempo que você está tendo agora é um tempo de busca, é um tempo de arrependimento, é um tempo de quebrantamento diante do Senhor. Talvez o tempo que você está tendo agora é um tempo que Deus está dando para você consertar, é o tempo que Deus está dando para você conquistar, é o tempo que Deus está dando para você recomeçar novamente, é o tempo que Deus está dando para você, e você precisa saber disso. Davi não perdeu tempo, buscou ao Senhor, consultou ao Senhor, Deus falou com ele, e ele se levantou. Às vezes tem gente que cai no meio das cinzas, não consegue mais levantar, caiu, não consegue mais levantar, prefira sentar nas cinzas, no meio do caos, na destruição, e não quer mais levantar. E Deus está falando: levanta, há tempo ainda, há tempo de correr atrás, há tempo de levantar. E tem gente que continua sentando em cinzas, continua sentando em cinzas, não é verdade? Deus está falando: levanta, cara, levanta, está na hora, vamos consertar isso, há tempo ainda. E tem gente que continua ainda sentando em cinza, não é verdade? E tem outro que já é pressa demais. Deus fala: espera mais um pouco, não começa nada ainda, não é verdade? Não começa nada ainda, não fecha o negócio ainda, olha bem o que você está fazendo, espera mais um pouquinho, não comece relacionamento, espera mais um pouco, você vai quebrar a cara, você vai sofrer lá na frente, e você está com pressa, está com pressa, está com pressa, está com pressa. E o outro, Deus está falando do tempo: levanta. Deus fala: olha, já o tempo da cinza se passou,
o tempo da destruição se passou, agora é o momento de se levantar. Tem gente que fala, está muito bom aqui, sentado na cinza, chorar amargamente, não tem mais jeito, eu sou assim mesmo, meu pai foi assim, meu avô foi assim, não sei, meu tataravô foi assim, eu vou ser assim também, na minha casa ninguém deu certo, eu sou assim também. Continua sentados em cinza, né? Mas a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós temos um novo começo, uma nova estação na nossa vida. Em Cristo nós temos uma nova estação, um novo momento, uma nova direção, um tempo de Deus para a nossa vida. Levante desse lugar, se apronta, o Senhor vai entregar para você, aleluia, né? E às vezes nós precisamos estar, às vezes nós queremos sentar em cinza. Está muito bom aqui, não quero mais fazer nada não, tudo que eu fiz deu errado, eu não quero mais, eu não vou tentar mais, né? Eu não vou aconselhar mais, eu não vou mais pedir perdão, não foi a primeira vez, foi a segunda vez, eu já perdi até as contas, eu não vou mais fazer isso, né? E Deus está dizendo para você, você ainda tem vida, você ainda tem força, você ainda pode levantar, eu estou contigo, algo melhor vai acontecer, amanhã será um dia diferente na sua vida, e nós continuamos sentados em cinza, aleluia. Mas nessa noite, Deus está falando com você, aleluia, Ele está preparando uma nova estação para a nossa vida, um novo tempo para a nossa vida, aleluia, um novo momento para a nossa casa, para a nossa família, um novo momento para a nossa vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então não deixa, querido, se levanta, vai atrás, há tempo ainda, aleluia, vai atrás, aquilo que o diabo levou, há tempo de você recuperar novamente, em nome de Jesus. Terceiro, vamos correr, o versículo 12, aleluia, versículo 12, podem ler. Versículo 12. Aleluia. Terceiro ponto que eu quero destacar nessa noite, para mim e para você, né? Não valorizam bens materiais no lugar de pessoas, né? Davi precisava passar por isso, ficou dias sem comer, né? Sem comer, ficou dias sem beber água, né? Ou seja, depois que ele perdeu a família, ele começou a entender que carro não tem valor. Depois que ele perdeu a família, os filhos, ele entendeu que a casa não tem valor. Depois que ele construiu 20 banheiros, não tem ninguém para ir no banheiro. Depois que se matou tanto para construir uns 24, não tem ninguém para dormir lá, né? Depois que ele fez tudo, ganhou dinheiro, mas perdeu a família. Não é isso que acontece hoje? Tem gente que ganha muito dinheiro, perde a casa, né? Perde a casa. Tem gente que trabalha domingo a domingo, mas nunca viu a cara dos filhos, né? Tem gente que trabalha tanto para conseguir, para comprar roupa, para comprar brinquedos, para levar os filhos para o shopping, para pagar a faculdade, né? Mas nunca sabe o que o filho sente no dia a dia, né? É muito bom. Nós damos brinquedos, nós damos presente, é muito bom, nós damos melhores comidas na nossa casa, tudo isso é muito bom, mas nada vai substituir a presença de Deus e a sua presença na vida de cada um. Você pode dar o melhor que você tem dessa terra, você pode dar um cartão de crédito, você pode dar um patrimônio, mas nada vai substituir o legado que você vai deixar na vida dos seus filhos, e eu também, né?
Você pode deixar uma boa poupança, mas nada vai substituir, né? Estar ao lado do seu filho, ver ele crescendo, ver ela crescendo, conversando, brincando junto. Nada tem valor, querido. A sua presença ao lado dos seus filhos, participando de cada momento, porque a sua casa vai passar, os seus bens vai passar, mas o legado será cravado no coração de cada um, né? Davi precisava perder a família, agora não tem tempo mais para comer. Está cansado porque está correndo atrás para resgatar a família, porque a família foi embora, né? Davi passou dias sem beber água, né? Porque agora não tem tempo mais, não é verdade? Quando a criança corria para pegar a geladeira, já gritava: não puxa a geladeira desse jeito. Agora está lá sozinho, né? Está lá sozinho, não é verdade? Às vezes está lá, né? As coisas que você ama, o seu carro, aí às vezes você fala para o seu filho: cuidado, não vai riscar o carro aí. Agora está sozinho, né? Isso é importante para nós, querido, entender que o valor das pessoas não tem preço. Jesus não morreu para minha casa, para a sua casa. Jesus não morreu para o meu carro, para a minha conta. Jesus morreu pela minha vida e pela vida dos meus filhos. E eu e você? Hoje nós vivemos num mundo materialista, né? Hoje nós vivemos no tempo que nós queremos mostrar, né? Mas esquecemos de ensinar o princípio bíblico para os nossos filhos. Nós vivemos numa geração, né, onde cada um é por si, não é verdade? As mesas agora, é difícil ver alguém sentar na mesa e comer, porque cada um vai comer no quarto, para onde, não sei para onde, no sofá, mas não conversa, não senta, não compartilha a palavra de Deus, não lê junto, não ora. Isso serve para mim, porque não adianta eu pregar para vocês aqui, eu perder a vida do meu filho, perder a vida da minha filha. O que será de mim amanhã? Como é que vai ser o meu nome? O que será de mim, né? Ou seja, o princípio começa dentro de casa, o valor começa dentro de casa, o amor começa dentro de casa, aleluia, né? Então nós precisamos entender, né? Nunca esqueçam, bens, patrimônio passa, mas o valor das pessoas permanece na sua vida, aleluia. Último para a gente encerrar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Último, versículo 20, podem ler. Não deixe que o diabo roube o seu futuro. Versículo 20, vamos lá. Aleluia, né? Olha que diz a palavra do Senhor, versículo 19, eu vou ler. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequenas, nem grande, nem filhos e nem filhas, nem despojo, nada que lhe havia tomado, tudo Davi, né, tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gados, e levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi, aleluia, né? Presta atenção o que a palavra do Senhor diz aqui para nós, né? Davi foi atrás, correu, né? Se você ler o texto, você vai ver que Davi saiu da cidade que foi destruído, que foi queimado, com 600 homens. Davi saiu. Correram tantos atrás dos inimigos, que 200 ficou no meio do caminho. Davi seguiu com 400 homens para alcançar o inimigo. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? O que a Bíblia está nos ensinando? Né? Que as pessoas, às vezes, nos deixam no meio do caminho. Amigo deixa, parente deixa,
né? Parente deixa, né? Mas filho não deixa. Pai não abandona os seus filhos. Mãe não vira as costas para os seus filhos. Davi, olha, você não consegue mais continuar, vocês estão cansados, vocês não acreditam mais que nós vamos alcançar eles, vocês querem voltar, vocês estão dizendo que não tem mais jeito para minha casa, vocês estão dizendo que não tem mais como continuar, há quanto tempo nós estamos caminhando, correndo, né? Vocês podem ficar, mas eu acredito que eu vou conquistar a minha família de volta, nada e ninguém vai me parar no meio do caminho, porque eu sou mais que vencedores em Cristo Jesus, aleluia, né? Nada vai me parar no meio do caminho. Pode ficar o amigo, pode ficar parente, pode ficar bens no meio do caminho, mas só vou parar quando eu alcançar a minha esposa, os meus filhos, os meus bens. Satanás não vai levar, Satanás não vai destruir, nada que é meu, ele vai levar. Tudo que Deus me deu, eu vou tomar de volta, e Ele me abençoará em dobro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos ficar em pé, querido, em nome de Jesus, né? Ou seja, nós precisamos acreditar, nós precisamos crer, nós precisamos se render, nós precisamos buscar a presença do Senhor na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus está interessado na nossa família. Nós precisamos entender que Deus está conosco nessa luta pela nossa casa. Nós precisamos entender que o Senhor está interessado na nossa família, na nossa casa. Nós precisamos entender, enquanto você estar aqui, começa a colocar isso na sua mente. Eu estou aqui na igreja, mas Deus já visitou a minha casa, aleluia, né? Eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus, mas a minha casa ficou debaixo da promessa de Deus, aleluia, né? Amanhã eu vou para o trabalho, eu não vou sair de qualquer jeito que nem Davi, porque vou deixar uma palavra de bênção sobre a minha casa, aleluia, né? Eu vou para o trabalho amanhã, mas eu vou lançar uma palavra que toda a minha casa, a minha família foi comprado pelo sangue de Jesus, aleluia. Eu não vou deixar ninguém para trás, né? Não vou deixar ninguém, porque tudo que Deus me deu, o diabo não vai levar. O diabo não tem vez na minha casa, na minha família, no meu relacionamento, no meu casamento. O diabo não tem vez, porque Deus está comigo, aleluia, né? Em nome de Jesus, né? Começa a fazer isso nesse momento, querido. Começa a lançar uma palavra de promessa. A minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Eu e a minha família serviremos ao Senhor, aleluia. O meu filho será um profeta, aleluia. A minha filha será mulher de Deus, aleluia. Começa a declarar isso, começa a clamar isso. O diabo não vai tocar na minha geração. Tudo que o diabo se levanta vai cair, porque ele é um derrotado. A palavra do Senhor diz que o diabo já tem um futuro definido de inferno, um futuro derrotado. Mas eu e você, nós temos um futuro ao lado do nosso Pai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos nesse momento, querido, em nome de Jesus. Não deixe que o diabo leve os seus filhos. Feche seus olhos nesse momento. Aleluia. Não deixe que o diabo leve aquilo que você mais ama, que é a vida dos seus filhos, da sua família. Não deixe que o diabo leve aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma casa, Deus te deu uma família, Deus te deu vida, Deus te deu um emprego, um trabalho. Ainda que seja difícil, mas foi Deus que permitiu. Comece a glorificar nesse momento. Comece a lançar palavra de bênção, aleluia. Comece a clamar ao Senhor, oh, aleluia. Comece a declarar ao Senhor, ó Deus, tudo que há de mal, de ruim em mim
na minha família. Eu repreendo em nome de Jesus. Começa a fazer isso nesse momento. Começa a declarar: oh Pai, se tem algum lugar de treva na minha casa, que a luz do Senhor entra nesse momento, né? Começa a declarar isso em nome de Jesus. Talvez uma enfermidade, né? Mas você começa a clamar ao Senhor. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Senhor é rei dos reis. O Senhor criou os céus e a terra, o universo, tudo o Senhor fez, tudo está debaixo do teu controle. Começa a confiar ao Senhor em nome de Jesus. Ainda que você não enxerga nada, ainda que você não vê nada, mas começa a olhar com seus olhos da fé. Um casamento abençoado, filhos abençoados em nome de Jesus, um futuro maravilhoso em nome de Jesus. Uma esposa abençoada em nome de Jesus, um marido abençoado em nome de Jesus. Começa a clamar isso, querido, em nome de Jesus. É um ato profético nesse momento. Começa a clamar isso. Amanhã será diferente. Amanhã tudo será diferente. Uma nova estação está chegando, um novo tempo está chegando. Aleluia. Essa enfermidade vai passar, essa doença Deus vai curar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa crise financeira nós vamos resolver em nome de Jesus. Aleluia. Esse desânimo vai cair em nome de Jesus. Aleluia. Esse coração duro Deus vai penetrar em nome de Jesus, né? Começa a clamar ao Senhor. Esse vício vai ficar de lado em nome de Jesus. Começa a clamar isso, querido, em nome de Jesus. Não faça nesse momento um momento qualquer, mas faça nesse momento um momento profético na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Começa a fazer isso, querido, porque o diabo quer levar seu futuro, quer destruir seu futuro. O diabo quer acabar com você, mas você tem uma palavra, você tem um Deus, você tem um Pai. Aleluia. Você tem um Pai que te ama, você tem uma família que te ama, você faz parte da família de Deus. O seu destino, o seu último endereço não é o cemitério, mas é o céu, ao lado do Pai, ao lado do Criador, na sua presença. Aleluia. Em nome de Jesus, sai com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que está morrendo, eu não sei o que está sendo levado da sua vida. Talvez é um relacionamento, talvez é um sentimento, talvez é um sonho, né? Que o diabo está levando. Mas nessa noite, guarde isso. Nessa noite, Deus quer restaurar isso. Deus quer trazer de volta. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. Deus quer tocar na sua casa, Deus quer tocar na sua família. Deus quer fazer de você um homem diferente, uma mulher diferente. Em nome de Jesus, começa a clamar, Senhor, em nome de Jesus. Começa a declarar, começa a clamar ao Senhor. Aleluia. Busca o Senhor que nem Davi. Todo mundo está enxergando cinza, mas eu estou enxergando um Deus. Todo mundo está enxergando caos, mas eu estou vendo a luz. Todo mundo está enxergando destruição, mas eu creio em um Deus, em um Pai, em um Senhor. Todo mundo está vendo desgraça, mas eu estou vendo prosperidade. Eu estou vendo a unção, eu estou vendo cura. Eu estou vendo que o Senhor está tocando em gente. Eu estou vendo que Deus está me usando. Eu estou vendo que Deus está acontecendo na minha casa. Um mover espiritual, um reboliço diferente. Aleluia. Começa a clamar ao Senhor em nome de Jesus. Deus vai nos surpreender ainda esse ano. Você vai viver o melhor de Deus na tua vida, nessa terra. Aleluia. Em nome de Jesus, as pessoas vão ouvir falar da sua fé, do seu testemunho, do milagre que você conseguiu alcançar. Em nome de Jesus. Aleluia. Ó Pai, nós clamamos, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa tocar na nossa casa, na nossa família. Que o Senhor possa tocar na nossa vida, Deus. Tudo que o Senhor nos deu, o diabo não vai levar. Aleluia. Se alguma coisa que foi aqui, o Senhor vai retribuir em dobro. O Senhor vai trazer de volta de novo. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Abençoe essa nação, Senhor. Abençoe essa cidade, Pai. Abençoe esse estado, Senhor. Ó Deus,
quantas coisas estão acontecendo, Senhor, quantos dias maus está surgindo, Pai, está aparecendo, mas nós cremos em Ti, nós cremos no Senhor, ainda que nós não enxergamos nada, mas nós continuamos profetizando vida, transformação, salvação, libertação, mudança, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, nesse momento. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Ó Deus, nós não queremos ficar longe da Tua presença. Ó Deus, ficou sem a Tua presença, o inimigo entrou. De trazer essa família de volta. Assim o Senhor é para fazer centenas e centenas, milhares e milhares de famílias de volta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Nossas famílias, Pai, nós rendemos diante do Teu altar. Em nome do Senhor Jesus, nós
pela Tua presença, nos ajude a não andarmos desapercebidos, Pai, diante dos dias, Senhor, que estão indo e acontecendo, mas faz-nos viver, ó Deus, como essa geração, Pai, que está preparada, Senhor, para a Tua vinda, Senhor, com aquela geração, Senhor, que não deixa a Tua presença ir embora, Pai, mas e não sai, ó Deus, de perto de Ti. Clamamos a Ti, Senhor, se estamos vivendo, Senhor, desapercebidos, se estamos vivendo, Senhor, sonolentos nessa vida, se o nosso coração, Senhor, está, ó Deus, fechado, a nossa mente, os nossos olhos estão, ó Deus, camuflados, estão, Senhor, com vendas, estão, Senhor, com impedimentos, em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, derruba todas elas, Pai, rompe nas nossas vidas com toda a resistência que há em nós, toda a dureza do nosso próprio coração, Deus, em nome de Jesus, derruba todo o principado, potestade, toda obra do inferno, Senhor, toda oração contrária, Senhor, toda a palavra de maldição, nós repreendemos e nos opomos em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor, que se levanta para que, ó Deus, nos distrair do propósito do Senhor para as nossas vidas, caia por terra em nome do Senhor Jesus, e nos ajude, Senhor, na força do Senhor, nos reanimamos, na força do Senhor, nos levantamos, e em nome do Senhor dos exércitos, não no nosso nome, na nossa força, nem na nossa autoridade, mas na autoridade do nome de Cristo, nos levantamos, Pai, e batalhamos essa batalha pela nossa família, ó Deus, por aqueles que estão ao nosso redor, e por viver todo o propósito do Senhor em nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tu és o nosso general, Tu és quem vai à nossa frente, e em Teu nome nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. Todas as coisas são feitas novas, Pai, e em Teu nome, em Teu poder, ó Deus, a autoridade, Senhor, sobre céus e terra, Senhor, para derrubar todo o principado, toda a autoridade, toda a palavra, toda a maldição, todo o mal. Teu nome é poderoso, Senhor, para resgatar tudo aquilo que foi roubado, Senhor, tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi tirado de nós, Pai, pelo pecado, pelas obras do inferno, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para trazer restituição, porque Tu és o Deus de restituição. E, ó Deus, aquilo que foi perdido, muitas vezes mais o Senhor, Deus, provê que o Senhor é Deus, está sobre todas as coisas, Pai. A Ti a glória, a honra e o louvor, a nossa confiança no Senhor. E é no Senhor, Pai, que nós nos levantamos, não nas circunstâncias, não, ó Deus, diante do que nós olhamos ao nosso redor, mas no Senhor nós nos levantamos, nos reanimamos, vem a força e o fôlego e a vitória no Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai, e queremos, Senhor, ir para essa semana diante dessa palavra, Pai, encorajados no Senhor, para nos levantarmos diante do Senhor, para, ó Deus, nos reanimarmos no Senhor, adorarmos o Teu nome em meio à batalha, em meio às circunstâncias, Pai, olharmos para Ti, Senhor, lembrarmos que o Senhor está sentado no trono, acima dos céus, acima de tudo quanto existe, e o Senhor reina, e com força e poder e glória, batalha por aqueles que em Ti esperam, batalha por aqueles que confiam no Senhor. Davi clamou, Senhor, o Senhor respondeu, o Senhor deu direção, o Senhor promoveu escape, e o Senhor mesmo, Senhor, proporcionou aquele resgate, Senhor, à sua família, proporcionou, ó Deus, aquele livramento, Deus. Santo é o nome do Senhor. Parecia impossível, mas o Senhor mudou aquela realidade, e o Teu nome foi exaltado e glorificado em uma situação que era de morte, foi convertida em vida, e em glória ao Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, e assim que nós vamos, Senhor, para essa semana, confiando no Senhor, confiando no Senhor. Santo é o Senhor tem aberto um rio neste lugar. Você não pode ver, mas o Senhor abriu hoje um rio neste lugar, e nós não podemos sair daqui sem pedir para o Senhor para que esse rio passe sobre as nossas vidas e dentro da nossa casa. É o Senhor, nós adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que era e aquele que há de vir, um Deus de restituição. O Senhor restitui o ser humano, o Senhor me restituiu, o Senhor, Ele quer te restituir, e Ele quer restituir toda a sua casa, e Ele é que abre, Ele rompe fonte em meio ao deserto, Ele faz o impossível acontecer. Então agora, se você crê, esse rio está aberto, então mergulhe neste rio. Aquela situação que para você é impossível, aquela pessoa dentro da sua casa que você fala, eu não consigo alcançar o coração desse homem, dessa mulher, dessa filha, desse filho, desse pai, dessa mãe, coloca diante do Senhor, porque Ele derramou uma graça hoje. Você crendo ou não, Ele está derramando. Se você crê de todo o seu coração, Ele está indo naquele lugar, naquela pessoa, Ele
já está fazendo a obra no coração e na vida. Então tome posse. Aquela situação que você não consegue resolver, o Senhor disse: é eu que abro fonte no deserto, é eu que derramo a chuva, é eu que trago a verdade, a vida, é eu que trago a vida e a abundância. Então coloca diante do Senhor, igreja, essa situação o Senhor está contemplando, o Senhor está derramando, Ele está abrindo a porta. Então entre por ela, coloca essa pessoa, abra sua boca no reino espiritual. O Senhor sabe o seu coração, mas há um inimigo que ele precisa ouvir. E quando você abre a boca e declara, é uma atitude de fé. Então coloca diante do Senhor, coloca essa pessoa, fala o nome dessa pessoa no reino espiritual, profetiza sobre ela libertação e cura, profetiza salvação, profetiza libertação, profetiza o derramado do Espírito Santo. Mais de ti, Senhor, mais. Não fique com a boca calada, feche sua boca, abre seus lábios e declara salvação, libertação, cura, restituição, vida em abundância, vida de Deus sobre essa casa, sobre essa família. Sim, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, crendo que é o Senhor que faz. Continue fazendo, continue trabalhando, continue curando, continue restaurando, continue trazendo vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Abre suas mãos, que a graça e o amor do Senhor e a doce presença do Espírito Santo nos acompanhe todos os dias da nossa vida, e que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a sua casa, a sua família e toda a sua descendência, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Glória a Deus. Dá um aplauso para o Senhor, porque Ele é digno de receber todo o nosso aplauso, a nossa adoração. Amém. Ali tem um cafezinho, tá bom? Hoje nós não vamos ter cantina, que teve aí um desencontro aí de informações, mas tem um cafezinho, tem um chá. Fique à vontade, toma, tá? Enquanto você está indo, não esqueça de orar pela vida dos nossos pastores. Amém?